As luzes do estacionamento do banco piscavam, projetando longas sombras enquanto os dedos de Chad Kincaid permaneciam no ombro de Sarah. Tom, não é? Sua esposa e eu estávamos justamente discutindo a avaliação de desempenho dela. Meus nós dos dedos ficaram brancos. Sarah recuou. O rosto uma máscara de profissionalismo ensaiado, mas seus olhos carregavam um apelo desesperado. O sorriso de Chad se alargou. Só terminamos quando eu disser que terminamos. O ar ficou gélido. A luz fluorescente na garagem subterrânea do banco zumbia, uma testemunha indiferente. Projetava um brilho amarelo doentio sobre os pilares de concreto e as duas figuras à minha frente. A mão de Chad Kincaid repousava no ombro de Sarah Miller, o polegar acariciando o tecido de seu paletó sob medida. O gesto era possessivo, uma dominância casual. Minhas próprias mãos se fecharam ao lado do corpo. Tire as mãos dela, ou eu juro por Deus que acabo com você aqui mesmo. Eu disse com a voz mais calma do que esperava, mas com um tom que eu esperava que ele entendesse. O ar viciado tinha cheiro de escapamento e concreto úmido. Chad virou a cabeça lentamente. Um sorriso irônico brincava no canto de sua boca, uma insolência ensaiada. Seus olhos, porém, eram penetrantes, calculistas. Tom, não é? Sua esposa e eu estávamos justamente discutindo a avaliação de desempenho dela. Ele não retirou a mão. Sarah se mexeu, um movimento sutil, mas vi a tensão emanar dela. Sua máscara profissional, geralmente impenetrável, estava bastante fragilizada. Seu olhar encontrou o meu, um apelo rápido e silencioso. Então, ela se afastou de Chad, um passo deliberado para trás, criando espaço. Terminamos por aqui, disse ela, com a voz calma e controlada. Era uma afirmação, não uma pergunta. Os olhos de Chad se estreitaram, o sorriso debochado se endurecendo. Só terminamos quando eu disser que terminamos, Sarah. Continuaremos essa conversa amanhã em particular. Ele não olhou para mim ao dizer isso, suas palavras direcionadas exclusivamente a ela, uma reafirmação de seu poder. Foi então, observando o breve lampejo de derrota de Sarah, sentindo a fúria fria subir em meu próprio peito, que uma determinação inabalável se solidificou. Naquele momento, no ar abafado e viciado da garagem, eu soube que destruiria Chad Kincaid. 3 anos antes, Nova York oferecia um tipo diferente de promessa. Sarah e eu morávamos em um confortável apartamento em um prédio de tijolos aparentes no Brooklyn, o tipo de lugar onde a entrada parecia um pequeno vislumbre do sonho americano. Estávamos construindo algo, tijolo por tijolo. Manhattan era onde Sarah passava os dias, uma torre brilhante de ambição e intelecto. Ela era uma brilhante aluna de economia, recém-formada em uma universidade de ponta, e havia subido rapidamente na hierarquia do JP Morgan, gerente sênior de contas aos 29 anos, uma verdadeira estrela em ascensão. Sua mente trabalhava com algoritmos complexos e flutuações de mercado, um mundo que eu admirava, mas nunca compreendi completamente. Meu trabalho era mais tranquilo. Eu administrava uma pequena consultoria de marketing em um quarto vago, ajudando empresas locais a desenvolverem suas histórias. Pagava as contas, me permitia ter uma vida decente e deixava espaço para o futuro que discutíamos até tarde da noite. Uma casa com quintal, talvez 1 ou 2 filhos. Estávamos satisfeitos, construindo nosso espaço na cidade, sentindo que tínhamos superado as dificuldades. Então Chad Kincaid chegou ao JP Morgan. Sarah o mencionou pela primeira vez durante o jantar, enquanto beliscava a salada que mal tocou depois de um longo dia. Eles trouxeram um figurão do Goldman Sachs, disse ela, num tom que misturava respeito cansado e leve apreensão. Chad Kincaid substituiu Gary Stephens. Gary tinha sido seu mentor, um homem decente perto da aposentadoria, conhecido por sua firmeza e sabedoria discreta. Sua partida fora abrupta. Sarah explicou que Chad era um furacão humano, notório por revitalizar divisões com baixo desempenho. Um milagreiro, ela o chamou, embora as palavras lhe soassem pesadas. Levantei os olhos do meu prato. Mas a sua divisão não está com baixo desempenho, observei. Uma constatação simples baseada nos números que ela frequentemente compartilhava e nos bônus que às vezes recebia. É uma das mais lucrativas. Ela me lançou um olhar rápido e cínico que eu já reconhecia como seu olhar de Wall Street. Era um olhar que falava de regras não ditas, de jogos de poder, de um jogo que ia muito além das simples métricas de lucro e prejuízo. Era um olhar que dizia, você simplesmente não entende como as coisas funcionam por aqui.
Um mês depois, finalmente conheci Chad Kincaid. A festa de fim de ano do banco foi realizada em um salão de baile alugado no centro da cidade, com lustres brilhantes e conversas sussurradas. Sarah havia me avisado, suas palavras um prelúdio silencioso para o próprio homem. Ternos sob medida, feitos na Itália, ela dissera. E ele estaciona aquele Porsche 911 Turbo S vermelho vivo bem na frente, como uma declaração de amor. E lá estava ele, movendo-se pela multidão como um tubarão em um cardume. Era mais alto do que eu esperava, com ombros largos que esticavam o tecido caro de seu terno cinza escuro. Ele não apenas caminhava, ele se movia com passos firmes, uma passada confiante, quase predatória. Dominava as conversas, sua voz se elevando acima do murmúrio geral. Eu o observava do outro lado da sala, encostado em uma coluna com uma taça de champanhe morno. Ele ria alto demais de suas próprias piadas, um som estrondoso que fazia as cabeças virarem, e então mencionava nomes como moedas. Goldman, Blackstone, os caras de Davos. Ouviu dizer a um pequeno grupo. Kincaid vê oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. A frase pairou no ar, um lema de autoelogio. Sarah, radiante em um vestido preto simples que, de alguma forma, fazia com que todas as outras mulheres parecessem exageradamente arrumadas, estava ao meu lado. Ela cruzou o meu olhar com o meu, e uma leve inclinação da cabeça indicou que Chad estava vindo em nossa direção. Ele se aproximou, seu olhar percorrendo primeiro Sarah, um olhar rápido e avaliador que parecia absorver cada detalhe de seu vestido, sua postura, sua apresentação geral. Então seus olhos se voltaram para mim, uma pausa momentânea, como se ele estivesse tentando me classificar, ou talvez me descartar, antes de decidir. A talentosa senhora Miller, disse ele, com a voz suave, estendendo a mão para Sarah. Ele a segurou por um instante a mais, o polegar acariciando levemente o dorso da mão dela antes de soltá-la. Seu sorriso não chegou aos olhos. E você deve ser o marido de quem tão pouco ouvi falar. Tom Anderson, respondi, estendendo a mão. Seu aperto foi imediato e esmagador, uma demonstração deliberada de força que beirava a dor. Encarei-o fixamente, sem hesitar. Ele nem sequer reconheceu meu nome. Em vez disso, acenou com a mão num gesto desdenhoso, um movimento casual do pulso. O Tom vende anúncios ou algo assim, né? Não era uma pergunta, mas uma afirmação feita para me diminuir. Antes que eu pudesse responder, Chad voltou toda a sua atenção para Sarah. O grupo Larson ligou hoje, disse ele baixando um pouco a voz, o que dava a entender que se tratava de informação confidencial. Eles estão considerando aumentar consideravelmente o portfólio deles. Acho que você deveria liderar esse processo. Os olhos de Sarah brilharam. O grupo Larson era um cliente importante, um ápice de carreira, o tipo de conta que consolida reputações. Isso é fantástico, disse ela, com uma genuína empolgação transparecendo por trás de sua postura serena. Chad assentiu com a cabeça, o olhar ainda fixo nela. Eu estava pensando que deveríamos jantar com eles primeiro, acertar os detalhes, preparar o terreno. Fiz uma reserva para sexta-feira no Daniel. Só você e eu com o Larson e o diretor financeiro dele. As palavras só você e eu me atingiram como uma pequena pedra afiada no estômago. Era possessivo, uma exclusão imediata. Sarah, ao meu lado, ficou tensa. Eu senti um leve enrijecimento do braço dela. Ela esboçou um sorriso profissional. Ótimo, Chad, vou liberar minha agenda. Ele lançou-lhe um olhar cúmplice e, sem dizer mais nada, virou-se e desapareceu na multidão, deixando um leve aroma de colônia cara no rastro. Esse cara me dá arrepios, sussurrei com a voz tensa. Sarah soltou um suspiro pequeno, quase imperceptível. Nem me fale, murmurou, com o olhar distante, percorrendo o cômodo sem realmente enxergar nada. Ele faz isso com todo mundo. É como uma demonstração de poder. Lembra do Gary Stephens? O Chad o chamou para a sala dele, e o Gary disse que o Chad ficou encarando o peito dele o tempo todo enquanto falava. Disse que era para estabelecer domínio. Durante os 2 primeiros meses, a liderança de Chad Kincaid foi, inegavelmente, brilhante. A divisão de Sarah, já forte, de alguma forma deu um salto ainda maior. Sua visibilidade entre a alta administração cresceu a cada semana. Seu nome era mencionado em sussurros, sempre seguido de protegida de Kincaid, ou ela está em ascensão meteórica. Sua carga de trabalho quase dobrou, as horas se estenderam, mas ela passou a participar de reuniões que antes só havia sonhado em frequentar.
discussões em salas de diretoria, sessões de planejamento estratégico, acesso direto à cúpula da empresa. Talvez eu o tenha julgado mal, admitiu Sarah certa noite, encolhida no sofá, com uma tigela de sorvete pela metade na mesa de centro. As luzes da cidade cintilavam lá fora, pela janela. Ele é intenso, exigente, mas sabe o que faz. Ele consegue resultados. Sua voz carregava um tom de respeito relutante, misturado ao cansaço que agora parecia se agarrar a ela como uma segunda pele. Então começaram as mensagens de texto noturnas. No início, eram esporádicas. Uma pergunta rápida sobre um relatório, uma mudança de última hora na programação do dia seguinte, sempre relacionadas ao trabalho, sempre profissionais na linguagem. Mas o horário começou a mudar. 23 horas virou meia-noite. Meia-noite virou 1 hora da manhã. O celular dela vibrava baixinho no criado mudo, tirando-a do sono, tirando-me do sono. Isso não pode esperar até amanhã? Perguntei numa terça-feira, observando seus dedos deslizarem pela tela, a luz azul iluminando seu rosto cansado. Eram quase 1h30 da manhã. Ela não levantou o olhar. Bem-vindo a Wall Street, Tom. Os mercados nunca dormem. Chad espera respostas imediatas. Seu tom era seco, o tipo de aspereza que vem da pressão implacável. Em seguida, vinham as reuniões a portas fechadas. Começavam de forma inocente, apenas um breve resumo após uma ligação com um cliente, e depois se estendiam. Todos os outros arrumavam suas coisas. As luzes do escritório diminuíam, mas Sarah e Chad permaneciam. As mensagens dela chegavam 1 ou 2 horas depois. Ainda estou em reunião. Não me espere acordado. Eu jantava sozinha. Assistia à televisão sozinha. E o silêncio do apartamento ficava cada vez mais pesado a cada minuto que passava. Uma vaga sensação de inquietação começou a me invadir. Então vieram as viagens de negócios. Agora eram frequentes, com clientes importantes espalhados por todo o país. Sarah era indispensável. Chad garantia que ela estivesse em todos os itinerários. As reservas de hotel às vezes mudavam de última hora. Ele mudou o bloco de quartos. Ela explicava por uma linha telefônica com chiado de Chicago ou São Francisco. Disse que era mais conveniente para nós ficarmos em quartos adjacentes, para perdermos menos tempo nos arrumando para as reuniões. Quartos adjacentes. Não compartilhavam o mesmo quarto, mas eram próximos o suficiente para que as paredes parecessem finas, a distância permeável. Sarah lidou com tudo isso com uma elegância profissional meticulosa. Ela manteve seus limites, nunca reclamando abertamente, sempre entregando um trabalho excepcional. Ela justificava as noites em claro, o espaço confinado e as demandas constantes como apenas parte do trabalho, o preço do sucesso em um setor implacável. Ela era boa no que fazia, extremamente competente, e essa competência parecia ser seu escudo, sua defesa contra quaisquer correntes sutis que circulassem por baixo da superfície. Mas Chad Kincaid estava acostumado a conseguir o que queria. Era um homem que não via obstáculos, apenas oportunidades. E lenta e metodicamente, ele estava ultrapassando os limites, testando a resistência daquela proteção profissional. A crescente inquietação pairava sobre nossas tranquilas noites no Brooklyn, uma sombra se alongando em nosso apartamento, fazendo o silêncio parecer menos paz e mais uma espera. 3 meses após a chegada de Chad, Sarah chegou em casa mais tarde do que o normal. O apartamento estava escuro, exceto pelo brilho dos postes de luz que filtrava pela janela. Eu estava lendo, esperando por ela. Seu rosto estava tenso, abatido, uma raiva controlada estampada ao redor da boca. Assim que entrou, não se preocupou com sua rotina habitual de largar a bolsa ou tirar os sapatos. Foi direto para a cozinha, pegou uma garrafa de Cabernet Sauvignon da prateleira e se serviu de uma taça generosa, o líquido carmesim girando. Per se, anunciou ela, sem me olhar, com a voz seca. Um jantar privado no Per se, para discutir minha trajetória profissional. Ela tomou um longo e lento gole de vinho. Eu a observei com um nó se apertando no meu estômago. A Per se não era o lugar para discutir planos de carreira com o chefe, a menos que fosse algo extraordinário. E o que ele disse sobre essa trajetória? Ela finalmente se virou com os olhos faiscando. Aparentemente, envolve usar roupas mais reveladoras e acompanhá-lo a um retiro de clientes nos Hamptons neste fim de semana. Só ele, eu e alguns clientes-chave. O sarcasmo em sua voz era tão palpável que chegava a ser cortante. Meu estômago se contraiu.
Diga-me que você não vai. Ela bufou, um som curto e seco, desprovido de humor. É claro que não vou, Tom. Você acha que estou louca? Ela tomou outro gole de vinho. Eu disse a ele que tinha compromissos. Compromissos pessoais. E o que ele respondeu a isso? Ela imitou a voz grave e suave dele, uma paródia de falsa preocupação. Seu compromisso deve ser com a sua carreira, Sarah. Sacrifícios pessoais são necessários para recompensas excepcionais. Foi isso que ele disse. Maldito, murmurei, com um gosto amargo na boca. Sarah assentiu com a cabeça, concordando de forma sombria. Então, continuou ela baixando a voz, quase sussurrando, ele colocou a mão no meu joelho por baixo da mesa. Simplesmente a deixou ali, como se fosse dele. Ela estremeceu, embora o apartamento estivesse quente, e ele me disse que uma vaga de vice-presidente estava aberta, perfeita para mim, se eu demonstrasse a devida dedicação à equipe. Meu rosto esquentou, uma onda de raiva subindo do meu peito. Isso é assédio sexual clássico, Sarah. Você precisa denunciá-lo. As palavras pareceram insuficientes, vazias diante do peso do que ela estava me dizendo. Seu riso era amargo, sem humor. Para quem exatamente, Tom? O RH se reporta ao Comitê Executivo. O Comitê Executivo se reporta ao CEO. E Chad Kincaid joga golfe com o CEO todo domingo de manhã. Eles são praticamente melhores amigos. Ela passou a mão pelos cabelos, a frustração palpável. Você acha que eles vão acreditar em mim em vez dele? Um cara de sucesso que está batendo recordes de vendas? Ela balançou a cabeça. Isso não é novidade, Tom. É Wall Street. Já me disseram inúmeras vezes que sou surpreendentemente boa com números para uma mulher. Já tive clientes que me deram tapinhas na cabeça e me disseram que sou bonitinha antes de uma apresentação importante. Está sempre lá, pulsando por baixo da superfície. Então, peça demissão, insisti, as palavras escapando antes que eu pudesse pensá-las direito. A ideia de ela ficar suportando aquilo era insuportável. Sarah olhou para mim com os olhos firmes e resolutos. Não, disse ela, com a voz agora calma, a raiva se transformando em algo mais frio. Não, é uma questão de justiça, Tom. Por que eu deveria ser a única a ir embora? Esta é a minha carreira, a minha vida. Ele é quem está fazendo algo errado. No dia seguinte, Sarah entrou no escritório e recusou respeitosamente o convite de Chad para os Hamptons, alegando compromissos familiares naquele fim de semana. Sua voz, ela me contou depois, era calma e profissional, não dando a ele margem para discussão. A resposta dele foi imediata e brutal. Ao meio-dia, o e-mail chegou, com cópia para vários gerentes seniores. Sarah estava fora da conta da Larson, com efeito imediato. O prestigioso negócio, que poderia alavancar a carreira da profissional, foi reatribuído a um associado júnior com muito menos experiência. Foi uma clara e pública rebaixamento. Mas não era só isso. Suas recomendações de bônus, geralmente excelentes, foram misteriosamente revisadas para baixo. No final da semana, um golpe silencioso, porém significativo, em sua situação financeira. Depois veio o problema com o agendamento. Reuniões internas importantes, cruciais para seus projetos, começaram a aparecer em sua agenda exatamente nos horários em que ela tinha ligações inadiáveis com clientes. Os conflitos a faziam parecer desorganizada, pouco confiável e desinteressada. Ela perdia decisões importantes e, em seguida, era culpada por sua ausência. Ele está tentando me fazer parecer incompetente, disse Sarah certa noite, afundando no sofá após seu terceiro dia consecutivo de 16 horas de trabalho. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos. O volume de trabalho havia aumentado, mas sua influência havia diminuído. Ela estava se afogando, não em incompetência, mas em sabotagem estratégica. Quando chegaram as avaliações de desempenho trimestrais, a avaliação de Chad sobre Sarah foi devastadora. As métricas usuais de seu sucesso, retenção de clientes, receita gerada, taxas de conclusão de projetos, foram ignoradas. Sua avaliação escrita, fria e condenatória, declarou que ela carece de qualidades de liderança, apresentou desempenho inconsistente e, precisa de supervisão mais próxima. Foi uma sentença de morte para sua carreira no JP Morgan, cuidadosamente redigida para evitar quaisquer acusações diretas, mas deixando uma mancha inegável. Observei o impacto que isso teve sobre ela. O brilho em seus olhos se apagou, substituído por um cansaço constante. Ela parou de rir com a mesma facilidade.
Nossas noites tranquilas, antes repletas de histórias compartilhadas e um silêncio confortável, agora carregavam uma tensão pesada. Sua recusa em ceder, seu forte senso de justiça, estavam lhe custando tudo. Então lutamos. Eu disse certa noite, puxando-a para perto. Seu corpo parecia frágil em meus braços. Mas lutamos com inteligência. Não jogamos o jogo dele pelas regras dele. Comecei a passar minhas noites de forma diferente. Meu trabalho de marketing ficou em segundo plano. Em vez disso, eu me sentava à minha mesa, o brilho da tela do laptop iluminando o apartamento escuro, investigando. Pesquisei sobre Chad Kincaid, cada registro público, cada perfil profissional, cada fórum financeiro obscuro. Procurei por qualquer rachadura na fachada impecável, qualquer fraqueza, qualquer indício de transgressões passadas. Encontrei sussurros, rumores de táticas agressivas em empresas anteriores, uma saída repentina do Goldman Sachs em circunstâncias vagas, uma assistente executiva que saiu abruptamente após um curto período. Havia comentários vagos online sobre seu estilo de gestão ser intenso, mas nada concreto, nada que pudesse ser comprovado em um relatório oficial, nada que justificasse uma queixa formal, apenas fumaça, sem fogo. Um desespero silencioso se instalou em nosso apartamento. Os caminhos convencionais, os caminhos retos, estavam bloqueados. Estávamos enfrentando um homem que sabia como operar nas sombras, como ferir sem deixar marcas. Isso me fez pensar: até onde um homem iria para proteger sua esposa, para recuperar sua dignidade? Continue lendo até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Frustrada com os intermináveis becos sem saída, com as portas certinhas dos recursos legítimos, comecei a explorar opções menos convencionais. A lembrança do sorriso debochado de Chad no estacionamento, seu gesto de desprezo com a mão, sua crueldade casual, alimentaram em mim uma determinação fria e implacável. Sarah estava sendo sistematicamente destruída, e a lei, o departamento de RH, toda a estrutura corporativa não ofereciam um caminho real para a justiça. Fiz algumas sondagens discretas, contatando antigos conhecidos dos meus tempos de faculdade, pessoas que tinham se aventurado nas áreas mais obscuras do mundo dos negócios. Sugeri a necessidade de alavanca contra uma figura poderosa e intocável, alguém que operava acima da lei, um homem que se achava invencível. As conversas eram veladas, codificadas, mas a mensagem foi compreendida. Esse caminho me levou, por fim, a um homem conhecido apenas como o faz-tudo. Nos encontramos em um bar mal iluminado, em um canto esquecido do distrito financeiro, o tipo de lugar onde os negócios eram fechados em sussurros, não em papel. Ele era um homem baixo, de aparência comum, mas seus olhos eram penetrantes, não deixavam escapar nada. Prometia resultados, com a voz rouca, mas o preço, embora nunca explicitamente declarado, pairava no ar entre nós, pesado e não dito. Expliquei a situação, deixando de lado o jargão corporativo, a proteção de Chad, suas conexões, a natureza sistêmica do abuso, a pura injustiça de tudo aquilo. Expliquei como ele havia prejudicado a carreira de Sarah, como a havia humilhado, não com violência explícita, mas com um tormento psicológico lento e implacável. O intermediário ouviu com o rosto impassível, assentindo ocasionalmente. Quando mencionei a ideia pela primeira vez para Sarah, ela ficou horrorizada. Estávamos sentados na sala de estar, as luzes da cidade cintilando além da janela, mas o rosto dela estava pálido sob a luz suave do abajur. Tom, não podemos... Isso não combina com a gente, implorou ela, a voz quase num sussurro. Não fazemos coisas assim. Não somos demônios. Chad já nos arrastou para um mundo onde as regras não se aplicam, Sarah, argumentei, com a voz embargada pela raiva contida. Ele não será impedido por boas intenções, por reclamações educadas. Ele é intocável pelos meios convencionais. Que outra escolha temos? Assistir a ele destruir você? A discussão se estendeu por dias. Uma conversa lenta e angustiante que nos desgastou a ambos. Ela viu a sabotagem implacável de sua carreira, o estresse constante marcando rugas ao redor dos meus olhos. Ela viu o desespero em minhas ações, fruto da necessidade de protegê-la. Finalmente, após um longo silêncio numa noite, ela olhou para mim, com os olhos cansados, mas resolutos. Só, tome cuidado, Tom, não se torne como ele. Era um apelo, um aviso e uma aceitação relutante, tudo ao mesmo tempo. O intermediário delineou um plano. Não se trataria de acusações públicas ou queixas ao RH.
Trataria-se das vulnerabilidades financeiras de Chad, uma teia de investimentos obscuros, negócios não declarados, contas offshore, o tipo de império sombrio que homens como Kincaid costumavam construir em torno de seus negócios legítimos. Ele prometeu expor a corrupção por dentro, um desmantelamento sutil do mundo cuidadosamente construído por Chad. O acordo estava feito. Informação em troca de vantagem. Um desmantelamento silencioso. Ao sair daquele bar, com as luzes de neon da cidade refletindo no asfalto molhado, senti um frio na espinha, mas também uma onda de esperança perigosa. A luta, a verdadeira luta, tinha acabado de começar. O plano começou a se desenrolar com uma precisão silenciosa. Começou de forma sutil. Rumores de irregularidades financeiras ligadas aos projetos prediletos de Chad começaram a circular nos escalões inferiores do banco. Nada direto, nada que pudesse ser rastreado imediatamente, apenas o suficiente para chamar a atenção de um analista júnior ambicioso, o suficiente para fazer surgir algumas perguntas curiosas. Denúncias anônimas, cuidadosamente elaboradas, levaram a investigações internas. Primeiro, pequenas auditorias de transações específicas, depois, uma análise mais ampla dos gastos do departamento. Chad, arrogante e confiante em sua posição, descartou essas investigações iniciais como meros inconvenientes, burocracia excessiva. Manteve sua arrogância, alheio ao ataque orquestrado que corroía lentamente sua reputação e sua base de poder por dentro. Ele ainda jogava golfe com o CEO aos domingos. Ainda dominava a sala com sua risada estrondosa, mas as rachaduras já haviam começado. Então vieram as acusações mais sérias. O faz-tudo tinha uma rede de contatos, um jeito de descobrir verdades ocultas, um padrão de violações éticas, um rastro de protocolos burlados e os benefícios financeiros discretos que Chad havia colhido manipulando o sistema. As evidências não eram uma prova irrefutável no sentido tradicional, mas uma série de fatos precisos e inegáveis que expunham um claro abuso de poder. Não se tratava mais diretamente de Sarah. Tratava-se da corrupção profundamente enraizada de Chad Kincaid, cuidadosamente exposta. O clímax não chegou com um estrondo, mas com uma série de baques abafados. As investigações internas se intensificaram, transformando-se em uma revisão interna completa. O CEO, outrora amigo de golfe de Chad, não pôde ignorar as crescentes evidências e a pressão cada vez maior dos responsáveis pela conformidade. Chad Kincaid foi publicamente desonrado. Rumores se espalharam pelo banco, depois pela imprensa financeira, com relatos abafados sobre conduta antiética e violações das políticas da empresa. Ele enfrentou investigações, uma renúncia forçada disfarçada de busca por outras oportunidades e o colapso irreversível de sua carreira cuidadosamente construída. Sarah e eu assistimos à sua queda à distância, através de noticiários e das conversas discretas de seus poucos aliados restantes no banco. Não havia alegria nisso, apenas uma vitória vazia. A raiva que me impulsionava, a justa indignação que motivava Sarah foram substituídas por um cansaço persistente, uma dor silenciosa. Então veio a ligação final do faz tudo. Sua voz era tão plana e monótona quanto em nosso primeiro encontro. Está feito, disse ele. Ele se foi. Mas então veio a exigência velada. Haverá um momento, Tom, em que precisarei de você. Um favor. Você me deve. Não dinheiro, não uma tarefa específica, apenas uma dívida persistente, uma sombra que agora me prendia ao mundo em que eu havia entrado. Desliguei o telefone, o silêncio do apartamento de repente pesado. Havíamos alcançado a justiça, ou pelo menos a nossa versão dela. Mas a que custo? Nossa integridade estava ferida, nossa paz de espírito despedaçada. Lutamos fogo com fogo, cruzamos linhas que juramos jamais cruzar. Nosso relacionamento mudou para sempre, marcado pelos segredos que compartilhamos, pelos compromissos que fizemos, pela escuridão que tocamos. Às vezes, tarde da noite, eu encontrava Sarah acordada, olhando fixamente para as luzes da cidade. Ficávamos sentadas em silêncio, o peso do que tínhamos feito se instalando entre nós. A cidade parecia diferente agora. O horizonte cintilante não era mais um símbolo de promessa, mas de um mundo complexo e implacável, onde até a justiça tinha um preço. Tínhamos vencido a batalha, mas as cicatrizes, invisíveis, porém profundas, permaneceriam. Assistimos à humilhação pública de Chad Kincaid do nosso apartamento no Brooklyn. As notícias eram secas,
Factuais. Executivo renuncia em meio à investigação interna. Violações éticas não especificadas. Nenhuma menção a Sarah. Nenhum indício da vingança silenciosa que o derrubou. O silêncio entre nós naqueles dias era denso, pesado. Tínhamos alcançado o que nos propusemos a fazer, mas o triunfo parecia vazio, uma vitória conquistada com ferramentas emprestadas e mãos manchadas. A última ligação do consertador foi breve. Ele não pediu dinheiro, apenas reconheceu uma dívida futura. Era uma sombra persistente, um entendimento silencioso de que nossas ações tinham consequências que iam além da carreira de Chad Kincaid. Sarah e eu raramente falávamos sobre isso. Os segredos que compartilhamos, os compromissos que fizemos, haviam traçado novas linhas em nosso relacionamento. Estávamos mais próximos, de certa forma, unidos pela escuridão que havíamos atravessado, mas também mudados, carregando a consciência do que éramos capazes de fazer. Olhando para a cidade da nossa janela, as luzes pareciam mais intensas, as sombras mais profundas. A dor silenciosa estava sempre presente, um lembrete de que algumas batalhas, uma vez travadas, nunca terminam de verdade.